Fala pessoal, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Que frio, hein? Que frio! Não, vamos lá. Vamos trabalhar agora com um trecho do livro da Miriam para a gente poder fechar aquela ideia, né, e tentar partir para o próximo vídeo para vincular essas características dos partidos políticos do Império, né, de meados do século XIX, com alguns critérios, algumas características internacionais, tá bom? Isso no próximo vídeo. Agora a gente vai fechar com um trecho da Miriam e, na verdade, com dois trechos da Miriam, e depois a gente vai passar a fazer um balanço com algumas, né, utilizar alguns trechos de obras mais recentes que buscam, inclusive, dar outros elementos, alguma localização espacial, que serve para nós acumularmos como conhecimento, mas já sabemos de antemão que todas essas divisões são um tanto quanto, se tomadas de maneira isolada, são um tanto quanto perigosas, certo? Então vamos lá. O que a Miriam coloca no Pacto Imperial? A partir de 1831, embora sem um programa único e com divergências internas importantes, os vitoriosos liberais empreenderam reformas que reorganizaram o aparato institucional. O fato de se autodenominarem liberais não significa que se alinhassem de forma coesa em torno de uma das várias vertentes do liberalismo europeu, pelo menos não de forma integral. Até aqui nós temos inúmeros elementos que poderíamos desenvolver análises sobre isso, mas temos que nos ater ao tempo, ao objetivo que nós temos. Então, primeira coisa que se expõe é que durante o período regencial já era visível divisões internas, tá? Mesmo no campo do liberalismo vitorioso, ou seja, mesmo dentro daquela ala, vamos chamar assim, que chegou ao poder, você tem compreensões diferentes, como ocorria em qualquer lugar do mundo, né? Então, apesar de se autodenominarem liberais, estava longe de ser uma única corrente que abrigava todos eles, apagando as diferenças, tá? Muito longe disso, tá? Então, o termo liberal nomeava grupos heterogêneos, e entre os vários temas que os dividia, estava a proposta de modelos diversos em termos de organização do aparato político institucional. A divisão no interior do grupo liberal era percebida pelos próprios atores envolvidos no processo político, tá? Resta acrescentar que dos quatro grupos, os republicanos e os restauradores eram minoritários. Então, aqui, elementos importantes ainda para a gente poder avançar. Então, veja, existiam diversos modelos de organização do aparato político institucional. É o que a gente chamou nas aulas de desenho do Estado. Esse desenho do Estado, ele variava, mesmo colocando-se valores liberais nele, esse desenho variava de grupo para grupo, interno aos liberais. E esta divisão, isso é importante, essa divisão interna, era percebida pelos próprios indivíduos envolvidos. Agora, por exemplo, fica mais claro para a gente falar da renúncia do Feijó, quando ele quis colocar um freio aos exaltados e acenou com a possibilidade de que o poder poderia passar para as mãos dos conservadores. Lembram disso? Então vamos lá. Dos quatro grupos, né, os republicanos e os restauradores eram minoritários. Então, dentro dos liberais, aqueles que advogavam o abandono da monarquia e abraçar a república, além daqueles que buscavam restaurar os elementos
do Dom Pedro I, de toda aquela leva da monarquia típica de Pedro I, eram minoritários. Tá? Por isso as discussões e as votações eram polarizadas entre federalistas monárquicos e aqueles que, por falta de melhor termo, ou talvez para valorizar o grupo ao qual ele pertencia, Montezuma classifica como respeitadores da Constituição. Então veja, entre federalistas, monárquicos e aqueles que valorizavam a Constituição. Tá? Esses grupos, na verdade, vão acabar atraindo a atenção e desenhando aquilo que será o terreno em que vai se construir o edifício dos liberais e dos conservadores. Daí talvez fique mais fácil para a gente pensar em liberais e conservadores extremistas e um campo muito mais fluido, de mais fácil convivência, inclusive que admitia certa variação nas votações como sendo dos moderados, que criavam uma espécie de política de compreensão dos fenômenos de caráter pessoal. Uma política, a compreensão era de caráter pessoal, certo? Então, quando essa compreensão de mundo, em diversos momentos, pesou muito mais do que as divisões ideológicas, tá? Ou mesmo não sendo ideológicas, você deixando essa ideologia de lado, você tem uma questão de princípios liberais ou conservadores que fica no segundo plano de acordo com a visão individual de cada um desses políticos, tá? O que queria dizer, né, em relação ao Montezuma, que ele dizia respeitadores da Constituição, o que queria dizer refratário às mudanças, às reformas constitucionais propostas pelos federalistas. Então a ideia de você não aderir àquela divisão de poder, de autonomia, que esticaria, né, que daria uma amplitude a essa autonomia na visão de indivíduos, de alguns políticos da época, como grande demais. Tá? Aí, veja só que trecho interessante da Miriam do Pacto Imperial, um pouquinho mais para frente. Né? Veja só o que ela desenha, o que ela diz. O Estado, que então se construía, carecia de um aparelho burocrático e administrativo capaz de impor sua hegemonia sobre todo o território da América Portuguesa. As dificuldades de comunicação e de transportes, aliadas à escassez de funcionários, tornavam impossível uma centralização excessiva, como em alguns outros estudos se pleiteou. Ou seja, o que a Miriam está colocando é que aquela ideia superlativa dos conservadores como um grupo fechado, que não tinha disenções internas, que conseguia exercer o poder e transformava todos em saquaremas pelo exercício do poder e pelo respeito à figura do imperador e à ordem, não estaria de acordo com os documentos, com os debates e com o que a gente encontra no período. Tá? Então o que ela vai dizer? A criação de governos autônomos provinciais significa a organização de um aparato administrativo local que poderia e deveria servir como braço do Estado na província. Uma condição estrutural sine qua non para a construção de um Estado nacional viável. Quer dizer, foi necessário você fracionar, ceder parte do poder e das atribuições às localidades. E porque isso era necessário para materializar, para consubstanciar o Estado. No entanto, digamos quase como um efeito colateral, isso faz com que a centralização não seja tão
intensa quanto alguns estudos demonstrariam, né, ou demonstraram. Tá? Neste sentido, em 1832, Vergueiro defendia a autonomia provincial como condição mesma da unidade, em vez de ameaçá-la. Então, a leitura do Vergueiro era, na realidade, o contrário do pressuposto. Quer dizer, você dar poder para as partes, você está turbinando a divisão territorial e cada estado vai se separar e vai virar um país e a gente vai perder o território inteiro. Ele dizia, não é, para impedir essa divisão é que nós temos que dotar essas localidades de poder e que este poder seja exercido em nome do Estado. E, portanto, por estar sendo exercido em nome do Estado, deveria se alinhar com o Estado, respeitar o Estado e, portanto, receber este poder, este comando, esta legitimidade de atribuições. Tá? Segundo palavras do Vergueiro, o único meio de conservarmos unidas todas as nossas províncias consiste em habitá-las para poderem curar de suas necessidades e promover a sua prosperidade por meio da influência de seus próprios governos. O governo central não tinha condições de resolver as coisas em cada localidade. Se hoje, 2020, não tem, que dirá no começo do século XIX, na década de 30 do século XIX, no período regencial. Tá? Então, desta forma, a Miriam vai pontuar uma série de elementos, uma série de questões que, de certa forma, nos faz pensar se realmente faz sentido a gente trabalhar com aquela versão que apela para uma condição monolítica dos conservadores e uma divisão que impossibilita o exercício do poder pelo grupo dos liberais. Então, ao que tudo indica, não só a pesquisa da Miriam, como de outros indivíduos, né, de outros sujeitos que vieram depois da Miriam, que foram estudar elementos mais precisos, mais diversos temas, que estava fora até do objetivo fundamental da Miriam, eles aprofundaram mais essa visão de que, na realidade, existiam divisões internas, tanto nos conservadores quanto nos liberais. Tá? Nunca vou me esquecer que a Mônica Dantas, uma vez, num curso que ela estava dando, ela disse isso. É claro que a Trindade e Saquarema era um grupo forte dentro dos conservadores. E houve um tempo em que eles chegaram ao poder e, de fato, governaram. Só que isso não casa com todos, né, essa concepção, esses objetivos, não estava de acordo com todas as gestões conservadoras. Você tem uma alternância de facções, de grupos, de partes do Partido Conservador que chega ao poder e desenvolve projetos e objetivos com certa flexibilidade, não tão radical quanto os saquaremas. Tá? Então, aqui nós vamos ver alguns trechos, né, que favorece a compreensão, inclusive condicionando uma correlação de localidade e crença política. Tá? Então vamos lá. No ano de 1840 surgiram os partidos liberal e conservador, ambos representantes das elites nacionais. Havia diferença de concepção e projeto entre os dois agrupamentos. Assim, os conservadores defendiam um Estado centralizado e forte, enquanto os liberais eram adeptos da autonomia das províncias, desejando, portanto, um Estado descentralizado politicamente. É claro que aqui, e a proposta do trabalho era essa, de abordar
essa divisão de uma maneira simplificada. Nós já avançamos disso, mas é importante trabalhar também com essa divisão para que nós consigamos estabelecer um diálogo, um mínimo, né, um mínimo denominador comum para que a gente consiga responder as questões quando elas forem feitas no vestibular. Tá? Então, avançando. No entanto, a opção por um ou por outro partido muitas vezes exprimia divergências de caráter local entre as elites rurais. Na verdade, em sua maneira de fazer política e em se beneficiar do governo, os dois partidos eram bem semelhantes. Tá? Como observou o escritor Francisco José de Oliveira Viana, a frase famosa que muita gente toma de maneira simplificada e que, na verdade, aponta mais divisões do que num primeiro momento se gostaria de admitir, nada mais conservador que um liberal no poder, nada mais liberal que um conservador na oposição. Tá? Aqui, longe de ser simplesmente uma ideia de indistinção pura e simples, você fala, o conservador e liberal não tinha sentido nenhum. Ao contrário, ele está dizendo que no exercício do poder, esses sujeitos se tornavam, de um lado, Estado, de um lado, governo, né? Estado no sentido de estar exercendo um cargo dentro do Estado. Então se tornavam governo, se transformavam na ordem, certo? E do outro lado, o que ele está dizendo? O sujeito que foi desalojado do poder passa a fazer uma oposição ferrenha. Pasmem você ou não, eu encontrei, isso está escrito na minha tese, eu encontrei grandes lideranças que criticavam isso. E com o passar do tempo, isso foi combatido. Era a ideia de que, uma vez desalojado do poder, você perdia a noção do que era interesse público e passava a fazer uma espécie de revanchismo contra aqueles que estavam no poder. E isso, já no século XIX, era tido como algo absolutamente deletério, horrível. Tá? Então, trecho da Patrícia Brake e da Miriam Mota, tá? Que nós lemos agora. Vamos ler um outro trecho do Alexandre Alves e da Letícia Oliveira. Tá? Trabalho deles, o livro anterior é História das Cavernas ao Terceiro Milênio, e este trecho que vamos ler agora, do Alexandre Alves e da Letícia Oliveira, chama Histórias, Conexões com a História. Tá? Qual o trecho que nós trabalharemos? Veja só como aqui, de novo, né, já aparece um pouquinho mais a ideia de divisão, um pouco melhor trabalhada, explicada, lembrando, como sempre gosto de fazer, estes trabalhos não se propõem a esgotar o tema, não é o objetivo deles. O que eu estou dizendo são excelentes trabalhos se você perceber que as coisas não param aqui. Eles são uma excelente porta de entrada para a gente entender essas divisões, inclusive com pitadas de coisa que nós já vimos, que facilitam a gente entender a divisão político-partidária, porque ela é confusa. Não adianta chegar e falar, não, isso é muito simples, você faz assim, faz assado, passa uma linha aqui, quem está para cá é conservador, quem está para lá é liberal. Não funcionava desse jeito. Tá? Então vamos lá. Liberais exaltados, formados por proprietários rurais, camadas médias urbanas, militares e padres. Defendiam as liberdades individuais e a descentralização administrativa, conquistando a simpatia de amplos setores com poder e influências locais. Alguns membros defendiam a República, coisa que nós já vimos. A Miriam falou, esses sujeitos eram minoritários, existiam, mas era um grupo minoritário. Ele não tinha, durante a década de 30, eu vou além. Se você analisar uma série de trabalhos, você vai ver que quase a década de 80
esse grupo ainda não era hegemônico. Daí a República ter sido proclamada da maneira como foi, certo? Muito bem. Liberais moderados, compostos por proprietários rurais, note que também citou proprietários rurais antes, no campo dos liberais, o que já é um avanço. Muita gente dizia que conservadores eram proprietários rurais e atividades urbanas eram liberais. Quando você vai acompanhar os documentos, não é isso que acontece. Tá? Muito bem. Liberais moderados, compostos por proprietários rurais, especialmente cafeicultores e comerciantes da província do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Defendiam a monarquia constitucional e a manutenção da escravidão. De fato, foram eles os dirigentes políticos do Brasil durante a regência trina permanente, entre 31 e 35. Tá? E por último, aquele, dentro dos grupos políticos, aquele que vai ser caracterizado como a semente dos conservadores. E os restauradores, constituídos por comerciantes portugueses e membros da administração pública, defendiam uma monarquia forte e um Estado centralizado, pretendiam restaurar o governo de Dom Pedro I, mas acabaram perdendo força política após sua morte, em 1834. Tá bom? Então, mais um trecho aqui do História, Conexões com a História, do Alexandre Alves e da Letícia Oliveira. Este trecho se esforça para fazer uma vinculação da região, o que é muito interessante. Então, no Brasil, a década de 1840 foi marcada por disputas políticas entre conservadores e liberais. De certa forma, era uma continuidade da oposição entre regressistas e progressistas do período regencial. Olha como preciso cuidado com a utilização desses termos, porque progressista aqui não está colocado no sentido que muitas vezes hoje em dia aparece. Progressista igual esquerda. Progressista igual a digamos que dentro do que nós vimos aqui, seria um liberal exaltado. Não é desse jeito que está sendo colocado. Tá? Um progressista seria aquele que estava contrário à ideia de você fazer com que Dom Pedro I reassumisse o poder no país. Tá? Na ala conservadora atuavam proprietários rurais do Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, além de comerciantes e burocratas da corte. O grupo liberal era formado principalmente por setores médios urbanos e proprietários rurais de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. As divergências e semelhanças entre ambos os partidos têm sido objeto de muitas discussões entre os historiadores. Pesquisas recentes mostraram que eles não se diferenciavam tanto pela origem social, já que a maioria era composta por produtores rurais. Diferenciavam-se pela ordem regional de seus afiliados. Os conservadores representavam os interesses das áreas de colonização mais antigas, como Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, e defendiam uma centralização política em torno do imperador, figura importante de comando, que tem um símbolo, etc. Os liberais tinham vínculos mais fortes com as províncias de colonização posterior, especialmente São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, e pregavam a descentralização, ou seja, ampla autonomia para as províncias. Tá? Então, com isso, a gente tem elementos para acreditar no quê? Existia uma divisão que aparentemente dizia respeito às atividades e à percepção política das regiões. Então, se a região, aparentemente, se a região tinha uma colonização mais antiga, ela tendia a ter apegos a algumas, ou desenvolver algumas atividades econômicas que as regiões
diferentes das regiões mais novas, como São Paulo e Minas Gerais. Então, por exemplo, nesse sentido, a cafeicultura, que explode, que passa a ser grande depois de 1840, que ganha importância, ganha corpo, ela vai estar ligada a esse grupo, né, de uma nova concepção política ligada a essas atividades, que tinha uma concepção que buscava mais autonomia. Neste sentido, você pode dizer que existia uma certa associação não significa que você coloca um em cima do outro e pronto, é isso e acabou. Não é isso. É o que eu estou dizendo para vocês. Todos esses elementos que nós estudamos, a região, a atividade, o grupo no poder, a concepção da mentalidade do conjunto da sociedade e a concepção individual sobre os assuntos tem um peso no desenho político do Segundo Reinado. Tá? E é todo esse conjunto de elementos que vai se combinar e se recombinar durante o tempo que vai fazer com que os moderados tendam a se aproximar. E quanto mais esses moderados se aproximam, mais os radicais gritam. Então, é possível você encontrar no parlamento discursos duríssimos, de ataque feroz um ao outro, mas quando você vai ver, eram provenientes de radicais, que inclusive buscavam acabar com a política que, quando chega ao poder, passa a se chamar política da conciliação, porque eram os moderados que entraram num acordo sobre questões importantes e assim governaram o país. Ok? Então, voltamos depois com a última, nesta série, com o último episódio, com a gente linkando com elementos exteriores. Tá bom? Tudo de bom para vocês, até mais, tchau, tchau.